Beleza, galera? Bem-vindo ao Cafofo. Hoje vamos falar sobre operadores matemáticos em Python. Com isso, nós vamos ver dois tipos de dados: inteiros e números de pontos flutuantes. Inteiros é tranquilo, números de pontos flutuantes, nós precisamos dar aquela conversadinha para que você não tenha problema mais para frente. Mas fica comigo que a gente chega do outro lado. Relaxa. Então, aqui no nosso projeto do tutorial, a gente vai criar um novo arquivo Python. Você pode colocar também OP aritméticos, matemáticos, aritméticos, tanto faz. E a gente agora vai começar a fazer do jeito que a gente sempre faz. Então, if. E aí aqui agora a gente vai ver três tipos de operações para começar, porque são operações que agora, nesse momento, se a gente fizer operações com inteiros, a gente vai retornar inteiros sem problemas. E aí a gente vai ver adição, subtração e multiplicação. No caso da adição, é o maisinho, subtração o menos e a multiplicação o asterisco ou asterístico. Esquece essa brincadeira. Então aqui a gente tem três operações, tá? O resultado da adição, e aí a gente imprime adição, o resultado da adição, subtração e multiplicação. Então, agora, só para começar, a gente vai colocar um breakpoint bem aqui, ó, e debugar a aplicação para mostrar o que está acontecendo na memória. Então a gente consegue ver que o resultado da adição, né, é um inteiro, o resultado da multiplicação inteiro, né, no caso essa daqui, né, e no caso da subtração também é um inteiro. Eles estão aparecendo em fora de ordem porque aqui ele está mostrando em ordem alfabética. Então agora a gente vai fazer uma divisão. No caso, a divisão de 40 dividido por 2, que teoricamente é uma divisão sem resto, então deveria retornar um número inteiro. E a gente vai ver o que vai acontecer agora. Eu vou colocar o breakpoint na impressão do resultado da divisão. No caso da divisão, a gente utiliza esse símbolo aqui, dessa barrinha aqui, tá? E não essa barra, que é a barra invertida. A barra invertida é para outra coisa, a gente também pode utilizar ela, não aqui na parte do operador matemático. Então, o operador matemático da divisão é essa barra. Vamos fazer aqui o debug desse programa agora. Então, a gente consegue ver que o resultado da adição, multiplicação e subtração são números inteiros. Você vê que são números que só tem o valor do número, né, do resultado. E o resultado da divisão, ele é um float. Então, o float ele tem a parte inteira, ponto. No caso, como a gente estuda matemática utilizando vírgula, né, na maioria das linguagens de programações, e é também o caso do Python, a gente utiliza o ponto. A gente tem a parte inteira, ponto. Aí você tem o significando coeficiente ou mantissa. Eu estou totalmente não vendo aqui a Wikipedia para definir esse negócio. E mantissa quer dizer a parte quebrada, ou você quer dizer a parte fracionária desse número, que não é que pode ser ou não um número inteiro. No caso, esse daqui é um ponto inteiro, então ele não tem a parte fracionária, mas como ele é um float, a divisão sempre vai retornar um tipo float. Se você quiser retornar um inteiro, você pode converter ou você pode arredondar. A gente vai ver a parte do arredondamento agora, mas a parte de conversão não nesse momento. Essa divisão não tem tanto problema, mas vamos ver agora esse exemplo aqui. Para isso a gente vai usar o console do Python. O console do Python, ele também é conhecido como REPL ou REPL. Eu já vi pessoas utilizando essas duas pronúncias, que provavelmente deve ser do sotaque deles, que quer dizer read, eval, print and loop. Em português seria ler, avaliar ou resolver aquela expressão. No caso, em português, a gente tem que o eval resolver uma expressão, imprimir e repetir. Então, por exemplo, aqui eu não preciso fazer print alguma coisa, eu só preciso colocar alguma coisa. Por quê? Ele leu, resolveu aquela expressão, imprimiu e repetiu. Agora ele está lendo de novo. Porque a gente vai utilizar bastante o console do Python para fazer alguns testes. E eu acho interessante você também saber disso daqui. No caso da divisão, então a gente fez 40 dividido por 2. Sem problemas. Vamos fazer aqui uma divisão de, sei lá, 34 dividido por 7. Então aqui a gente tem
um número que tem a parte inteira, e aqui o Python ele vai trabalhar com 17 dígitos significativos depois do ponto. Então, pessoal, acabei me enrolando aqui em relação à explicação da natureza binária da aritmética de número de pontos flutuantes para definir os 17 dígitos significativos depois do ponto. E eu só queria falar, então, já deixar claro. Eu vou fazer a demonstração não da aritmética binária, e sim eu só vou mostrar os 17 dígitos significativos, mas de forma decimal. Então é isso que eu queria explicar e eu acabei me enrolando. Então vamos lá agora para a demonstração. Então vamos fazer agora essa divisão utilizando uma função chamada format. Aí você só utiliza a função aqui do jeito que eu estou fazendo, depois a gente vai mexer com função mais para frente. E essa função ela vai arredondar esse número com 10 dígitos significativos depois do ponto. Então a gente viu aqui que aqui tem 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, né? Agora vamos pegar aqui, então foi 10, 11, 12, vamos colocar na 13 aqui. Aí a gente vai ver que tem 4, 8, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 5, 7, 1, 4, 2. E aí a gente vai ver que aqui no nosso a gente vai ter 1, 4, 3. Então a gente teve um arredondamento. Eu não sei se vocês já pegaram onde é que eu quero chegar, na parte que pode dar o problema. E aqui já dá o problema, por exemplo, se você estiver trabalhando com 34 dividido por 7 reais, tá? Quando você for imprimir isso daqui, né? Você vai ver que a gente extrapolou a casa decimal, que é que a gente teria que estar só imprimindo 4, 8, se for arredondar para cima, 6, né? No caso. E a gente imprimiu um número muito grande. Vamos colocar agora para 17ª. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar para 27ª. E aí você vai ver que esse número vai indo lá para... Porque aqui no caso deve ser uma dízima periódica. Esse número vai se repetir assim infinitamente. Acho que é isso, né? 80 aqui. Então tranquilo. O importante nesse começo é você saber que operações de pontos flutuantes e divisões também são bastante custosas para o seu processador, o processador que você tem no seu computador. Eu estou falando do seu computador aqui, do meu computador, desse computador aqui que eu tenho aqui do meu lado, não sei se você viu na entrada. Por exemplo, esses computadores eles têm partes no processador somente para fazer operações de pontos flutuantes. Por isso que eu vou falar sobre essa demonstração binária em outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vamos pegar um exemplo de uma divisão que vai deixar você um pouco mais confuso. Tá? Aquela divisão é uma divisão que tem uma dízima periódica, mas ela não é tão problemática assim. Vamos pegar agora esse exemplo aqui, ó. 4,99 dividido por 1. 4,99, sem problemas. Agora vamos pegar e dividir esse número por 10 e esse número por 10. Então ficaria 0,499 e dividido por 0,1. Teoricamente a gente teria que mostrar 4,99. A gente mostrou um número totalmente diferente, né? E aí vamos pegar aqui agora essa formatação que a gente fez e eu vou fazer agora com 10. E fazer a mesma operação aqui. 0,499 dividido por 0,1. Ups! O que foi que aconteceu aqui? Esse formato que eu estou utilizando é um formato só para a minha demonstração, tá? Se eu colocar aqui 2G, ele vai converter para uma string com o valor inteiro. No caso aqui do 3, ele vai colocar 499, né? No 10, 499. Mas o problema aqui seria, ó, se eu colocar 16, ó, ele começa a dar problema. Porque o problema
está no bit que está na 16ª casa. Se a gente colocar 10 no 17 aqui, ó, aí a gente vai ver, ó, tá? Onde ele começa a dar problema. No caso, acho que é a 18ª, né? Não. Então, é na 16ª. Tá? Se você colocar na 15ª, aí é tranquilo. Você tem vários problemas em outras linguagens. No caso do Python, aqui, para você saber qual é o problema. E não é um problema, é uma característica da linguagem do Python, é que ele considera 17 dígitos depois da casa decimal. Você consegue falar isso 3 vezes rápido? 17 dígitos depois da casa decimal. 17 dígitos. É. Então é isso aí, cara. Esse foi o adendo que eu queria falar a respeito da divisão. Qual que é a solução aqui, ou a dica, né? É formatar ou arredondar ele com 2 casas decimais. Duas casas depois do ponto. Ou casa decimal. Vamos usar um termo mais científico, tá? Resultado de divisão treta. É bom você saber que isso acontece agora. Imagina se você tivesse descoberto que isso acontece tipo às 6 horas da tarde, seu prazo está estourado e o relatório está com esse número gigante aqui em vez de 4.99, né? Então você pode fazer a formatação, tá? Utilizando esse format com 03G. Se você colocar 2 aqui nesse format, ele vai fazer o inteiro, e não é isso que você quer. Você pode fazer essa formatação aqui. Eu só estou dando algumas sugestões sobre formatações. Você não precisa se preocupar agora, porque a gente não está vendo formatação, não está vendo função, não está vendo string, a gente está vendo operadores matemáticos, mas é importante essa parte do ponto flutuante aqui, só para a gente não ter problema e você saber por que isso está acontecendo. E você pode arredondar, tá? Mas arredondar com 2 casas decimais. E aí, se você executar o programa, você vai ver que você tem 4.99, 4.99, 4.99. E se você imprimir só o resultado da treta, né? Você vai ter um número grandão aqui. Então esse é só o nosso adendo. Então para fechar, a gente já sabe a divisão. Para fechar a divisão, o que a gente precisa saber agora são 2 tipos de divisões onde você vai ter 2 partes da divisão. Vamos executar esse programa. Então a gente sabe que essa daqui é a divisão, né? Print, dividir por 3. Que é 2.3333. E aqui o floor division é 2, né? E o módulo, o resto é só 1. Então aqui a gente tem a divisão, que é só essa parte aqui. E no caso, ele não vai tornar a parte fracionária aqui. Ele vai tornar só o que é o resto, tá? Então a gente tem que a divisão é 2 e sobrou 1. Tá? Que é só o sobrou 1. Esse sobrou 1 aqui ele é muito importante, principalmente para você verificar se o número é par ou ímpar, tá? E a gente vai ver mais como utilizar esse operador, principalmente quando a gente for trabalhar com algoritmos, tá? Então, o último operador matemático básico que a gente vai ver aqui agora seria o da exponenciação, ou seja, aqui eu estou fazendo 2 elevado à segunda potência, ao quadrado, e aí aqui você pode colocar ao cubo, tá? E aí você pode brincar aqui também, tá? Você pode brincar com os valores para você ver o que está acontecendo. E se você quiser também, você pode vir no terminal do Python e fazer essas operações, tá? 80 seria asterisco, asterisco, o símbolo da exponenciação, e aí você vê o resultado. E aí você me pergunta, e a raiz quadrada, né? A raiz quadrada a gente não tem no Python o operador de raiz quadrada. Então a gente utilizar um pacote chamado math, que é o pacote de matemática. No caso, você tem que importar ele. Então, import math. Então, math.square root de 4. Aí vai dar 2, né? Então, vamos executar esse. Então, é 2. Então, você pode colocar qualquer valor. Por exemplo,
80, tá? E aí ele vai dar o resultado da raiz quadrada. E para finalizar aqui, os nossos operadores matemáticos não seriam operadores matemáticos. Aqui, no caso do Python, esses seriam os assignment operators, que são operadores matemáticos, mas são operadores que você utiliza com o sinal de igual, tá? O sinal de igualdade. Então, por exemplo, eu tenho o valor, meu valor é 1, aí eu vou fazer que meu valor é mais igual a 2, e eu vou imprimir, e aí você vai ver que ele retornou 3. No caso, a operação que você fez aqui é meu valor é igual a meu valor mais 2. E aí, se você for ver, deixa eu comentar essa parte aqui, tá? Só para você ver o que vai acontecer. No caso, deixa eu tirar esse breakpoint para a gente já cair lá no negócio. A gente vai ver que o meu valor é 1, tá? Mas eu tô fazendo 1, que é ele mesmo, mais 2. Então esse valor que estava 1 vai virar 3, que é esse valor aqui. E no caso dessa operação, ele vai fazer, em vez de você fazer essa expressão, você faz mais igual a 2, que é 3. E aí você pode fazer a mesma coisa aqui, tá? Você pode fazer menos, você pode fazer uma divisão, você pode fazer uma multiplicação, você pode fazer uma exponenciação. E aí você pode combinar os operadores matemáticos. Você pode fazer o floor, se você quiser, tá? E você pode fazer também o módulo. Então você pode combinar todos os operadores matemáticos nos operadores de associação. Então é isso aí. Esses foram os operadores matemáticos em Python. A gente deu uma breve introdução sobre inteiros e números de pontos flutuantes, ou floats. Inteiros, tranquilo. Números de pontos flutuantes. A gente tem aquela situação que pode dar aquela treta. A gente viu como é que você resolve, tá? No caso de adição, subtração e multiplicação, utilizando o número de pontos flutuantes, você também pode cair naquela mesma situação. E aí eu mostrei como é que você pode, o porquê que acontece, né? Que são os 17 dígitos significativos depois do ponto. São 17 dígitos depois do ponto, que é como o Python trabalha. Eu dei uma demonstração a respeito disso daí. E a solução que seria ou formatar ou arredondar esse número. No caso, se você estiver, por exemplo, trabalhando com dinheiro, que você tem que mostrar só 2 casas decimais, né? No próximo vídeo, a gente vai ver a ordem dos operadores matemáticos. Quando você tiver mais de tiver uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma exponenciação na mesma linha, e a gente vai mostrar essa ordem dos operadores matemáticos. Se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Fala aí, tem um camarada aí, o Pyrus, tá mostrando um conteúdo bem legal sobre Python. Beleza? O nome é Pyrus, a gente se vê por aí.